Olá, meu nome é Leonardo. Vou falar um pouco sobre erva mate e na atividade proposta na matéria de manejo e produção florestal, no curso de agronomia, curso este ofertado pelo Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. Bom, a erva mate ela é originária da Mata Atlântica, pode ser encontrada nos 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Também é encontrada na Argentina, Paraguai e Uruguai. A sua erva é extraída das folhas, Então foi inicialmente utilizada pelos índios que habitavam as regiões de onde a espécie é originária. Esses povos tinham como hábito de beber a infusão com as folhas da erva. Com a vinda dos colonizadores, foram eles foram aprendendo através do convívio, Teve a colônia, as missões, eles foram aprendendo a usar as infusões que virou tradição com o passar do tempo. E até hoje é estabelecida uma cultura permanente que é conhecido como chimarrão. Ele também é muito usado, disseminado fora do estado do sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, muito usado o tererê, ou tereré, como eles falam lá no Paraguai, até mesmo no Mato Grosso. A produção da erva mate no país está distribuída em uma região de 440 mil quilômetros quadrados, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como os maiores produtores, E em menor quantidade o estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente é o principal produto não madeireiro do agronegócio florestal na região sul. Vamos falar um pouco mais sobre o projeto. Ele tem o objetivo geral de descrever todos os processos para a implantação de um erval. O processo descreve as etapas desde o início do plantio das mudas até a colheita, o que já seria na fase de produção, a fase final da implantação. O projeto foi dividido em fases, seguindo as etapas de desenvolvimento das plantas de erva mate. A área utilizada foi do projeto, no caso, projetado foi de 4.890 metros quadrados, ou seja, um pouco menos de meio hectare. O projeto apresenta uma proposta de implantação de um erval com capacidade de 815 plantas, podendo ser ampliado com outros módulos de acordo com a necessidade de produção. O ervateiro apresenta dimensões de 64 metros a noroeste, 70 metros lado oeste, 65 metros ao sul e 86 metros a leste. A cultivar utilizada é a SCS-BRS Carrari. Ela tem uma expectativa de produção de aproximadamente 20 toneladas por hectare. Isso em condições de pleno sol e alto nível de adoção tecnológica. O manejo, falar um pouco sobre o manejo. O preparo do solo nessa área não requer o uso de subsolador ou formação de curvas de nível, ou seja, é uma área plana. A área escolhida é plana, o que favorece o plantio do manejo, já que em condições favoráveis favorecem a prática de conservação do solo. As mudas serão plantadas na linha com sentido leste-norte, com espaçamento de 1,5 na linha e nas entrelinhas de 4 metros. As covas terão dimensão de 30 centímetros de largura por 30 centímetros de fundura. Após o plantio, deve ser feito o coroamento das mudas após o plantio. O coroamento é o controle das plantas daninhas que crescem ao redor da muda, Então, controla-se as plantas daninhas em um círculo de 1 metro, mais ou menos, ao redor da muda, tendo cuidado para deixar a biomassa vegetal da capina ao redor da muda. Isso reduz a germinação de novas plantas daninhas. Bom, espaçamento. Não se recomenda plantar erva mate, O cultivo é plantar mais que 2.500 plantas por hectare. Então, por isso, o espaçamento das entrelinhas ser de 4 metros.
Antes do plantio é necessário demarcar corretamente o espaçamento que será utilizado para a implantação do orval. Para marcar a distância entre as plantas, então, será utilizado uma linha de plantio, né, que pode ser usada com uma corda esticada, contendo marcações de distância entre as plantas, que foi estabelecida no planejamento. Com o solo já preparado, então utilizar os equipamentos para abrir o buraco, né, do solo, ou seja, um berço para colocar a muda. Para a ação será utilizado um motocoveador com uma broca tipo uma broca de facas, né? Ele causa o descompactamento diferente da broca caracol. A adubação será parcelada, levando em consideração as etapas em que o erval passará até a fase de produção. A fase, então, serão a fase de plantio, as fases de copa, ou seja, a fase de formação de copa, e a fase de produção. Então, a adubação será dividida em adubação de plantio, adubação de formação de copa, primeira e segunda copa, e adubação de produção. A primeira aplicação será no plantio incorporado junto à cova. Então, essa primeira aplicação será antes do plantio, ali por volta de um mês antes do plantio, ou seja, no preparo das covas. A aplicação será de 10 kg de fósforo em toda a área. O adubo utilizado será o superfosfato triplo. E a primeira aplicação será de 22 gramas por cova. Potássio, nitrogênio e calcário serão aplicados após 6 meses do plantio. O calcário, ele não necessariamente é para corrigir o solo. Ele serve para disponibilizar cálcio e magnésio para a planta. E será o calcário dolomítico. Adubação de formação de copa, né? Então, após 18 meses de plantio, se dará início à adubação da formação de primeira copa. A adubação será dividida em adubação de primeira copa, iniciada logo após o término da adubação de plantio, e a primeira poda, que se encerrará com a segunda poda. Todo esse processo de adubação de plantio, no caso, né? A adubação de segunda copa se perdurará. A adubação de segunda copa, então, será após a primeira poda. Então, a adubação de segunda copa se perdurará até a fase de produção, ou seja, até os 5 anos ou 6 anos. A adubação de produção tem início no ano 5, após o plantio. O cronograma para a adubação se tornará padrão durante todo o período produtivo do erval. O método para controle de plantas daninhas, então, será utilizada a capina e a roçada, principalmente nos meses de outubro a fevereiro, isso já com o erval estabelecido. Né? Para a proteção do solo, então, será utilizada a biomassa oriunda das capinas, de plantio das plantas daninhas, e como planta de cobertura será feito um consórcio entre azevém e amendoim forrageiro. O azevém sendo uma espécie invernal com um ciclo de 190 a 210 dias, e o amendoim forrageiro uma espécie perene, porém com grande taxa de rebrotação no verão subsequente ao seu plantio. O controle de pragas. Será aplicado o Buvimax caso a infestação da broca da erva mate, que é a principal praga da cultura, atinja o nível de dano econômico. Então não será um custo fixo. Em relação aos custos, as planilhas aparentes no vídeo são do Planimac, um aplicativo da Embrapa que gera custos e receitas da cultura da erva mate, no caso. Né? Os dados são para uma área, para um cultivo de uma entidade. Ele gera dados, gera receitas, gera custos e um gráfico também.